Neste vídeo vamos falar sobre o ato de uídio na ótica da cultura Zen, da sabedoria oriental, na ótica dos buscadores, dos praticantes de meditação. Por que eu venho lhes falar sobre isso? Bom, eu já queria trazer esse assunto essa semana dentro da sequência de vídeos do Seja Autoral. É uma pequena playlist subliminar aqui no canal da Mantra Cultural, porque esse ato em questão, ele é um ato autoral. Então, a partir desse lado sombrio da vontade humana, a gente pode iniciar uma busca espiritual, como uma luz no fim do túnel, entre as sombras. E ontem, de tarde, eu estive na praça aqui da cidade e tinha as meninas da escola distribuindo esse cartão amarelo aqui. Está escrito: não perca a esperança. Prevenção, falar é a melhor solução. Setembro Amarelo. Esse vídeo vai entrar no ar no canal em agosto. Mas tudo bem. Eu não lhes falo como doutor, psicólogo, nem mesmo talvez como um terapeuta, embora eu tenha estudo e prática breve em terapia convencional. Eu acredito muito no papo entre amigos. E eu faço disso esse canal. E, inclusive, as chamadas particulares eu chamo simplesmente de papos além. Eu sou essencialmente um poeta, escritor, compositor, faço as minhas músicas há muito tempo, as minhas próprias músicas. O piano serviu desde sempre para mim expressar os sentimentos. Então é desse ponto que eu quero iniciar e manter todo esse vídeo e todos os outros e toda a minha arte e tudo mais. Um poeta, alguém sensível. Por sensibilidade entende-se que propenso a pensamentos sombrios, como qualquer ser humano. O meu primeiro livro, que eu lancei antes mesmo de abrir a Mantra Cultural, foi esse aqui, ó, Lia Dois Anjos. Lia era uma menina que eu gostava na escola. E Dois Anjos se refere... Eu quis me referir a uma Lia que está lá com os anjos, que está lá no céu. Lia no céu. Ou seja, uma Lia que partiu. Então ele tem um ar meio sombrio, meio sinistro. E também tem uma luz no fim do túnel. O interessante desse livro aqui, ele não foi escrito com técnicas literárias. Eu escrevi como uma junção de várias coisas que tinham na minha cabeça. Na época, eu tinha 18 anos. Com 23 acho que eu lancei ele. Mas na época eu estava lendo muito sobre magia, Wicca, filosofia acadêmica, convencional, Nietzsche, as cartas de Van Gogh ao seu irmão Theo. Estava lendo também o Fausto, do Goethe, ou como se diz em Porto Alegre, Goethe. Então, inclusive, tem diálogos, porque eu gostei da escrita como peça de teatro, né? Mas, enfim, o interessante desse livro é que ele é uma amostra prática do que é a mente do propenso uída, porque eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, e ao mesmo tempo tem um buscador espiritual dentro dele. Existem duas polaridades. A gente vai conversar sobre isso. Inclusive, esse livro, as cópias eu ainda tenho disponível. Se você quiser
dar uma vasculhada nessa obra, até o fim do vídeo você vai entender se ele pode ser útil para você ou não. Tem o link aqui embaixo do livro e de outros produtos da Mantra Cultural. Então, eu como artista, por que eu estou falando desses assuntos assim? Porque, veja, eu tenho convicção plena de que, através da arte, vinda de pessoas realmente sensíveis e realmente que fazem da arte uma comunicação profunda de sentimentos, acontece um entendimento, uma inspiração, uma troca muito válida, que está simplesmente entrando em extinção nos dias de hoje. Os que se dizem artistas estão balançando bandeiras muito imbecis e desnecessárias, que causam mais caos do que paz. O propósito da Mantra Cultural e meu propósito enquanto artista, eu desenvolvo produtos dentro da área da arte e da educação, da cultura Zen, inclusive da saúde emocional, como psicanalista, mas eu trabalho mais com, como eu disse, com a troca, o compartilhamento de temas sobre sabedoria oriental, sabedoria da meditação. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia, certo? Então, o primeiro ponto é justamente esse: sensibilidade. As pessoas que têm esse desejo constante dentro de si, de se ausentar da vida, são pessoas geralmente muito sensíveis. Sensíveis no sentido de que a sociedade que a gente vive é doente, é neurótica, e não é todo mundo que consegue entrar nesse clima para simplesmente viver a rotina. Não é difícil realmente você assistir às notícias, ouvir as pessoas que estão no poder em todos os setores da sociedade e não se desanimar. Para você manter uma vida digna, você precisa entrar no ritmo dessas pessoas neuróticas. Isso não é para todo mundo, por isso esses pensamentos de fim, de despedida, disso tudo, são bastante comuns. Quando Krishnamurti foi questionado a respeito do suicídio, em uma das vezes que ele foi questionado sobre isso, em suas palestras, ele comentou uma seguinte observação. Ok, existe o ídio por ato factual, mas também existe o ídio quando você simplesmente entrega a sua mente a alguma ideologia, a algum dogma, a algum exército, nação, grupo. Quando você extingue a sua natureza autoral em troca de alguma coisa coletiva. Isso também é o ídio. Então, ele requestionou o público, a plateia, com essa observação. Será que apenas o ato é uma fuga ou praticamente a sociedade toda tem fugido da essência que é o indivíduo? Você entrega a sua vida por uma luta sem fim contra um inimigo imaginário. Isso também é um uídio constante, que finge não sê-lo. Sociedade neurótica. Sociedade completamente doente. Talvez você não concorde que é uma sociedade neurótica ou doente. Então vamos analisar a sociedade oriental antiga, da onde a cultura Zen nasceu e se desenvolveu pelo menos há 10 mil anos, que se tem registro de primeiros textos sobre meditação na Índia.
Acontece que a sociedade oriental, ela permite culturalmente que o indivíduo desista. Que o indivíduo desista desse mundo e que ele passe a buscar uma verdade mais profunda e espiritual. Eles chamam isso de sanya. E o buscador espiritual é chamado de sannyasin, ou sannyasin. Toda a estrutura cultural oriental tem essa permissão. É cultura do povo entender que algumas pessoas simplesmente não querem mais viver as coisas da sociedade, do mundo, das rotinas diárias e querem simplesmente se preparar para um conhecimento profundo. Então essas pessoas se isolam e vivem em solitude, mas uma solitude em busca da luz, no túnel sombrio. E existe todo um amparo cultural para isso, entende? Aqui na nossa sociedade não existe esse amparo. É isso, basicamente, que a gente quer dizer com sociedade neurótica. Ela insiste apenas em manter as pessoas presas ao cotidiano e quando elas têm essas sensações de que, olha, deve haver algo mais profundo nessa vida que não tem sentido, eu preciso encontrar. Então isso é tratado como doença. Mas não é bem só por isso. Na verdade, a mente não gosta de perder o controle. A sociedade, que é a mente coletiva, se ela se desenvolveu sem nenhum amparo mais profundo, se ela viveu apenas por ela mesma, ela se tornou gananciosa. Então a sociedade se tornou gananciosa, se tornou materialista demais. Então ela vai lutar contra a solitude do indivíduo. Por quê? A solitude do indivíduo é que desperta a sua sensibilidade com inteligência, com consciência. Você precisa de solitude, porque é só na solitude que você entra em si mesmo, presta mais atenção em si mesmo, cuida mais, se ama mais. Eu gosto de dizer que sempre tem uma parte de nós que ainda não nasceu, tem uma parte de nós que ainda está no útero. Sempre estará no útero. E ela sempre precisa de atenção, carinho, cuidado e amor. E a partir desse útero é que todo o resto da vida se desenvolve. Até chegar aqui fora, no corpo que já nasceu, que está morrendo. Então é tipo uma coisa contínua. Nós somos um contínuo. Esse tipo de sacada, sensível e inteligente, só acontece em solitude e quando esta solitude é acolhida e compreendida pela mente coletiva. Então você tem uma sociedade mais evoluída. É o que não acontece aqui. Engraçado que estamos percebendo um movimento de isolamento. Claro que aqui é entendido como uma crise de relacionamentos, né? Mas de uma determinada ótica, é uma busca pela solitude, pela interiorização. E não é contra a sociedade ou contra o coletivo, não. A questão é que esta solitude, essa sensibilidade e inteligência profunda deve ser experimentada e compartilhada para uma saúde social. Essa é a questão que eu digo que os artistas de verdade precisam existir. Precisam fazer essa transmutação em forma de arte daquelas coisas profundas. Esse seria o papel deles essencialmente. E é claro que como pessoas sensíveis que são, ainda quando muito jovens e imaturos, eles são fisgados pela sociedade. Para que essa energia toda, essa criatividade toda seja utilizada
para a mente neurótica. E a mente neurótica, ela se manifesta mais nos indivíduos que buscam o poder. Porque o poder externo é justamente a busca avessa, contrária ao poder interior. Então esses buscadores interiores, eles vão para um caminho que eles querem viver uma vida mais real, mais autoral, mais independente, significativa, inteligente, profunda e com sentido. Então eles se tornam loucos. Buscadores são essencialmente loucos, no melhor sentido da palavra. Mas nem todo louco é um buscador. Acontece que o buscador é um louco que vai para além da mente, que usa a sua mente como um trampolim consciente para se tornar um ser humano integral. E o louco neurótico, ele vai para baixo da mente. Ele não usa a mente com inteligência. Ele deixa a mente dominá-lo. E essa situação é assim. Por isso que diz que sabedoria é lidar com a mente. Não deixá-la dominar. O fato é que para as duas polaridades, a negativa e a construtiva, a materialista e a espiritual, as duas polaridades, o ser humano, onde ele está agora, no meio, ele consegue perceber que a vida não tem sentido. A vida só promete coisas, mas não cumpre. Não é preciso ter nenhum transtorno mental, nenhuma depressão, para entender que tudo vai acabar na morte. E que deve haver algo. Logo surge a pergunta para o nosso centro individual: olha, será que eu não significo nada? Então para que eu devo me importar com tudo isso? Esse mundo como ele está, que sentido eu vou fazer aqui? Eu sou só um número, só uma peça na engrenagem, só um robô? Eu não quero isso, eu quero que a minha vida tenha algum sentido. Mas que sentido haverá de ter? Se realmente, mesmo se eu ficar aqui parado, eu vou desaparecer um dia. Então por que isso teria algum valor? Essa questão é prioritária, né? Por isso esse tema é fundamental na cultura Zen. Acontece que o que vai lhe dar sentido é o encontro do seu útero interior, da sua essência, e esta essência quer se manifestar, e ela só vai se manifestar na criatividade de ser você mesmo, de ser autoral. E é claro, já sabemos que determinadas sociedades permitem isso, outras não permitem. É uma luta constante. E a sociedade, de fato, ela só muda através do teu trabalho individual, da tua percepção, porque é uma questão de percepção. A vida é maior que a sociedade, que a mente coletiva. Ela sim vai proporcionar luz, sim. Então, quando você traz mais arte e criatividade na sua vida, mais forte se torna essa emanação interior, essa vontade da vida. E essa compreensão. Porque o fato é o fato. Não seremos para sempre. A compreensão de lidar com isso e o entendimento de como tudo isso funciona é que vai fazer a diferença. E essa compreensão ela virá no momento em que você começar a manifestar a sua criatividade, como quando você começa a ser livre para viver a vida. Esse também é um truque. Não é exatamente culpa da sociedade.
existe dentro de você uma coisa que é necessária fazer para essa liberdade acontecer. Liberdade do passado. Você precisa se desligar do passado psicológico, que é só seu. Esse é o ponto fundamental da meditação e da sabedoria e da criatividade. Libertar-se do passado. Desapego. Desapego também é a palavra usada. Mas o desapego, ele nos faz pensar em coisas materiais. Mas eu quero que você pense em desapego de coisas psicológicas. Esse desapego do passado é que vai fazer a sua consciência estar sempre presente. O Uída, ele tem um apego ao passado. Ele pratica esse ato, geralmente, numa atmosfera de reclamação. Eu estou reclamando que essa vida não tem sido boa para mim, o universo não tem sido bom, Deus não tem sido bom, estou reclamando a existência. Reclamando da existência. E estou indo embora. É um ato que tem essa natureza. Só que isso só pode acontecer na mente que está apegada ao passado. Como assim? Por exemplo, eu vivi 22 anos com uma mulher maravilhosa. Ela partiu, agora em abril desse ano. Ela é passado. Ela não é mais presente, no sentido mais básico da existência. Assim, a minha mente pode facilmente entrar pela porta do passado e reclamar a vida. Olha, isso não tem sentido, isso não pode ser, porque eu a perdi. Existe essa possibilidade. Isso pode deixar e gerar muita angústia, somada a outras angústias. Isso é só um exemplo. Você vai acumulando passado com o passar do tempo. A sua mente é apenas um reservatório de memórias. A vida é uma lembrança nascendo. Aí você pode escrever um livro todo cheio de passados. Só que a sua sensibilidade, a sua inteligência, se você adentrar nesse mundo sombrio com consciência e com inteligência, mesmo sozinho, você consegue manter uma certa luz de entendimento que vai, cedo ou tarde, lhe direcionar para uma compreensão profunda da natureza desta mesma vida, o qual o Ida reclama e o buscador agradece. Aconteceu quando eu entreguei este livro ao doutor. Eu presenteei ele, um doutor aqui, médico antigo aqui da cidade. Ele deu uma breve folhada e ele me deu em troca deste livro esse outro aqui, Iluminação Cotidiana, sobre budismo. Na época eu li e não dei bola. Alguns dias depois, por outro caminho, eu descobri a palavrinha Zen, descobri que Zen vinha de Zen budismo, achei muito interessante. Voltei a esse livro que eu ganhei de presente, li e assimilei. Houve a transformação, houve a compreensão. E sim, os pensamentos uídas, eles continuam. A mente continua armazenando o passado. E a porta do passado ainda continua ali. Mas você não entra. Você aprende a lidar com a sua mente. Esse é o ponto importante da cultura Zen, que devia ser parte do nosso sistema educacional desde crianças. Aprender a lidar com a nossa mente. Isso faria toda a diferença social. E é isso que eu vejo para o futuro da humanidade, se ele for belo. Esta compreensão. E eu já vejo isso acontecendo. Veja, mesmo
A questão que eu falei antes das relações, do relacionamento, parece que as pessoas não querem mais se relacionar, mas ao mesmo tempo isso significa que elas estão indo ao encontro de si mesmas, da inteligência profunda, da alma. Então tudo tem duas óticas, a sombria e a busca da iluminação. É o mesmo caminho, e é isso que esse livro mostra na prática. Por isso eu acho bem interessante que você leia, que você experimente esse livro. Bom, ficamos por aqui. Espero ter ajudado. Se despertou alguma coisa em seu coração, clique nos links para saber mais sobre cultura zen, ouvir as músicas desse amigo compositor. Ok? Até outro vídeo.